pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui do canal Periferia do Mundo. Esse programa a gente chama de Qual é? Vamos lá. Estamos aqui eu, Lucas e minha filha Anitta. A gente vai falar aqui sobre algumas coisas que a gente tem por aqui. O que você pegou aí pra gente conversar? É um livro de história que era do meu pai. E a gente costumava, eu abria numa página e ele contava o que era da página. Então abre uma página aí, vamos dar uma olhada. Chama-se História para o Ensino Médio. Então é um livro do ensino médio, né? Da história do Brasil, da história contemporânea, moderna, etc. Medieval, tudo um pouco, né? Dá uma olhada aí pra nós. Abre numa página aí, vamos ver o que a gente tem pra conversar. Eu gosto de abrir a página 2. Fala sobre os imigrantes, né? A época da escravidão e os imigrantes. Então a gente tem a situação da industrialização do Brasil no século XIX, café, aquela coisa toda da expansão do café. Aqui em Campinas, inclusive, foi forte essa coisa do café. Temos aí até hoje regiões da cidade e nomes de ruas com barão disso, baronesa daquilo, enfim. Vários barões aqui de Campinas. Açúcar, café. Nossa, quanto café, hein? Meu Pois Deus. é. Muito café aqui. O Brasil Tem um açúcar. era baseado em café, açúcar, borracha, algodão, principalmente. Couro e pele. Né? E pele. Mas interessante de olhar aqui é que, por exemplo, alguns dados históricos importantes que pouca gente sabe ou lembra. O Brasil acabou com o tráfico de escravos apenas em 1850. Demorou, hein? E uma lei que foi uma medida, na verdade, em prol da industrialização do país, que tirou muita gente da escravidão, colocou para os centros urbanos, sem ter muito dinheiro, sem ter muita condição. Então eles foram colocados para fora das fazendas, do café, e começaram a ser jogados na cidade para o processo de industrialização, nas estradas de ferro e outras situações que a industrialização pedia, principalmente na indústria pesada, né? Para viver sem condição nenhuma, em outra condição subhumana e tendo que se amontoar em regiões das cidades que mais para frente foram conhecidas como favelas. Obviamente que isso foi feito apenas pensando no lucro e foi feito pela elite do Brasil e não pensando nos escravos. Aqui, importação de escravos do Império. Isso é legal. E aí tem um dado interessante aqui que a Anitta apontou. Olha. E na metade do século XIX chegou a importar 60 mil escravos. E esse número foi caindo, obviamente, com a lei que proibiu o tráfico de escravos. E aí caiu para 54, 23 mil. Até chegar em 128. No ano de 1842, estava em 17.435 escravos. Pois é. Fomos parando de importar escravos, a gente começou a importar imigrantes, né? Principalmente os italianos. Então você vê que à medida que ia caindo o número de escravos, ia aumentando o número de italianos nas regiões, nas metrópoles brasileiras, principalmente em São Paulo. Chegamos aí em 1895 a ter 105 mil italianos importados para São Paulo. Então é assim, a gente foi deixando de trazer os africanos como mão de obra escrava, fomos jogando ele para as periferias das grandes cidades para trabalhar também forçadamente, sem dinheiro para nada, mal sobrevivendo. E aí fomos importando imigrantes, principalmente italianos, espanhóis e tal, mas principalmente italianos, também para trabalhar em condições precárias, né? Essas situações de poder e de política eram só na alta sociedade, a população mesmo continuava na mesma, pobre, escrava ou num novo tipo de escravidão dentro das grandes cidades, trabalhando para esses senhores que estavam decidindo o futuro aí do país. Não muda muito de hoje em dia não, né? A gente continua trabalhando para eles e eles decidindo tudo, não é assim não? Mais ou menos. Mais ou menos? É que eu não trabalho, então não entendo nada disso. Que bom, né, filho? Nesse caso é bom. Complicada também é a vida dessa garotinha aqui, né, Anitta? Esse livro aqui. Bem complicado. Mas até que vai. Uma história em quadrinhos, bastante legal, brasileira. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, vocês já devem ter ouvido falar, chama-se Bear, né? O nome é em inglês, mas a história é brasileira. É toda em português. Escrito e ilustrado por Bianca Pinheiro.
Exatamente. E a editora Nemo. Isso. E a Bianca Pinheiro, é uma ótima escritora e quadrinista brasileira. Faz várias histórias. Faz várias histórias. Já fez aí Turma da Mônica. Tenho 4 histórias dela. Tem? Quais? Tem. Do Bear, né? Do Bear eu tenho 3, mais o da Mônica. Que é aquele Lembranças, né? Não, é o Força. Que é o Força da Mônica. Ele é interessante. Fala que estava no jardim da casa dela e ela foi seguindo uma borboleta que apareceu lá e aí ela se perdeu da casa dela. E ela achou a caverna de um urso, acordou o urso, pediu pra ele ajudar ela a procurar os pais dela. Aí eles vão andando, aí ela mostra. Ela faz um desenho, o desenho dela se mexe. O desenho delas O desenho dela se cria mexe. vida. É, tipo isso. Entendi. Ela vai numa cidade que chama Cidade das Charadas, junto com ele, com o urso. Encontra várias pessoas, ela quer saber onde os pais dela moram. Eles vão na casa da Oráculo e eles querem a ajuda dela pra procurar os pais dela. E E ela ela tem um livro. É tipo um storyboard, né, que ela tem. É esse mesmo que tá escrito no livro. Entendi. Acontecem várias outras coisas. Você gostou? Gostei, é muito legal. O livro é uma jornada, né? Sobre a jornada dela pra encontrar os pais. E aí tem um urso, por isso chama Bear, que ajuda ela, que é tipo um amigo imaginário dela. E os animais falam ali, todo mundo fala. Ela, o urso e a capivara de um bar. Como que chama ela? Sempre. Aqui, a menininha? A Raven e o Dimas, o A urso. Raven, o Dimas é o urso e a Dona Pivara, né? Isso. Então, essa é um pouco da história aí do livro Bear, uma história em quadrinhos nacional da editora Nemo e da Bianca Pinheiro. Essa é a dica aí da Anitta. O que mais, filha? É isso. Até a próxima. Fala tchau. Não? Então não. Corta essa parte. Não. Isso é um pouco aí da história do Bear, né? Ou, não sei se é o ou a Bear. Ah, tanto faz. Não, do Bear, porque é um livro, né? O livro. Não há livro. Certo. Chama, acho que Snowboard. Storyboard. Isso. E é isso. Boa página. Nossa, faz muito tempo que eu não... Você quer esse mesmo? Quero. Vamos ver. Oi pessoal, esse é o programa. Qual é, né? Meu Deus do céu. Isso é demais. Calma. Mas dá pra fazer 2 páginas? Dê uma olhada aqui que mais tem pra gente falar. Tem alguma coisa que tem pra Na minha cafeira não pega. Ó, Passando por... aqui.